Quando a proposta do Catar chegou à mesa de Eric Pulgar, dentro do Flamengo já havia gente tratando a saída como praticamente inevitável. Os valores eram altos, muito altos. E não era apenas um interesse informal, era oferta oficial, contrato longo, salário multiplicado, bônus generosos e a promessa de ser protagonista absoluto em um projeto ambicioso no Oriente Médio. Tudo indicava que o volante chileno poderia estar vivendo seus últimos dias vestindo o manto. Só que o que aconteceu nas horas seguintes pegou até dirigentes experientes de surpresa. Porque Pulgar tomou uma decisão que ninguém esperava, e tomou rápido. A proposta foi apresentada ao staff do jogador com números que mudariam o padrão financeiro da carreira dele. Estamos falando de um salário significativamente superior ao que ele recebe hoje, estabilidade contratual e um ambiente onde seria tratado como referência técnica. Para muitos atletas, especialmente acima dos 29 anos, esse tipo de oferta representa o momento ideal de garantir o futuro, e internamente havia uma leitura fria. Se ele pedisse para sair, o Flamengo avaliaria. Afinal, planejamento também envolve oportunidades de mercado, mas Pulgar não reagiu como o roteiro tradicional indicava. Ele ouviu, conversou com seus representantes, pediu detalhes do projeto, e enquanto parte da diretoria já começava a discutir cenários de reposição, veio a resposta direta, sem rodeios, sem estratégia de leilão. Ele não quer sair agora, e é aqui que a história ganha outra dimensão, porque a recusa não foi baseada apenas em números, foi baseada em momento. Pulgar entende que vive talvez a fase mais sólida desde que chegou ao clube. A confiança da comissão técnica aumentou, o papel tático dele ficou mais claro. Ele passou de questionado a peça importante na engrenagem do meio-campo, e ele sabe disso. Só que existe um detalhe que poucos estão comentando. Essa decisão muda não apenas o destino do jogador, mas altera o planejamento interno do Flamengo para a temporada. Porque quando surge uma proposta desse porte, o clube naturalmente avalia. Existe sempre a análise financeira, a projeção de caixa, a possibilidade de reinvestimento. E quando o atleta decide ficar, isso redefine prioridades. Nos bastidores, a resposta de Pulgar foi vista como um sinal de comprometimento esportivo. Ele quer competir, quer disputar títulos grandes, quer estar em evidência em um mercado mais forte. E isso, num cenário onde muitos jogadores escolhem o caminho financeiro, pesa. Mas não foi só isso que chamou a atenção. Segundo apurações internas, a rapidez da decisão surpreendeu. Não houve negociação arrastada, não houve tentativa de usar a proposta para pressionar por aumento imediato. Não houve discurso público ambíguo. Ele simplesmente sinalizou que seu foco está no Flamengo, e essa postura gerou um efeito imediato no ambiente. A comissão técnica recebeu a notícia com alívio, porque perder uma peça do meio da temporada obrigaria a ajustes estruturais. Pulgar hoje não é apenas marcador, ele participa da saída de bola, organiza transições e dá equilíbrio quando o time precisa administrar vantagem. Substituir esse perfil não é simples. E o mercado não oferece tantas opções disponíveis no mesmo nível e com adaptação imediata. Só que ainda existe um ponto sensível nessa história, e ele envolve o futuro. Pulgar recusou agora, mas isso não significa que o assunto morreu definitivamente. O Catar dificilmente faz apenas uma investida isolada quando identifica interesse técnico. E se houver nova tentativa com números ainda mais agressivos? E se surgir outro mercado interessado? A decisão atual reforça o compromisso esportivo, mas também coloca o Flamengo diante de um cenário estratégico: blindar o jogador com valorização contratual ou confiar apenas no discurso de continuidade. E é exatamente aí que a situação começa a ficar delicada, porque quando um atleta recusa dinheiro grande por convicção esportiva, ele naturalmente ganha peso político dentro do elenco, ganha respeito, ganha espaço, e isso altera dinâmicas internas. Pulgar pode ter recusado o Catar, mas a história que começou com uma proposta milionária pode acabar influenciando muito mais do que apenas sua permanência. E o que realmente motivou essa decisão vai além do que foi divulgado oficialmente. O que realmente motivou Pulgar a recusar o Catar não foi apenas amor ao clube ou discurso de comprometimento, foi cálculo, e isso muda completamente a leitura da situação. Porque dentro do ambiente do Flamengo, existe algo que pesa mais do que qualquer contrato do Oriente Médio neste momento: vitrine competitiva.
Pulgar sabe que o Flamengo está inserido em disputas de alto nível, Libertadores, confrontos internacionais, pressão constante, jogos decisivos com visibilidade global. Permanecer aqui significa continuar relevante no radar esportivo. Ir para o Catar significaria estabilidade financeira, mais perda de protagonismo em cenário competitivo mais forte. E para um jogador que ainda se vê capaz de performar em alto nível, essa decisão carrega ambição. Mas existe outro ponto que circula internamente e quase ninguém comentou. A confiança da comissão técnica no volante aumentou muito nos últimos meses. Ele não é mais visto apenas como opção de rotação, ele virou peça estratégica. Em determinados jogos, é ele quem dita ritmo, segura o meio-campo quando o time precisa controlar e equilibra quando o adversário cresce. E quando o atleta percebe que está consolidando esse status, sair agora seria interromper um ciclo ascendente. Só que a decisão dele também gera consequência administrativa, porque quando um jogador recusa uma oferta muito superior financeiramente, inevitavelmente abre margem para um movimento futuro de valorização interna. Não significa aumento imediato, mas significa conversa, significa reconhecimento, e a diretoria sabe disso. Manter Pulgar motivado e alinhado passa também por mostrar que o clube reconhece o gesto. Nos bastidores, a reação foi mista, surpresa pela rapidez e alívio pela permanência. A comissão técnica ganha estabilidade tática, o elenco ganha mensagem clara de compromisso. E a torcida recebe um sinal raro no futebol moderno, um jogador que priorizou competição em vez de dinheiro fácil. Mas o cenário ainda não está totalmente encerrado, porque mercados como o Catar dificilmente desistem na primeira tentativa. Se houver nova investida, talvez com números ainda mais agressivos, a pressão aumenta. E aí entra um fator crucial. Até quando o discurso esportivo resiste diante de cifras crescentes? Pulgar fez sua escolha agora. Só que essa escolha eleva seu status interno. Ele passa a ser visto como alguém que recusou sair. Isso fortalece liderança silenciosa, fortalece moral dentro do grupo e influencia o ambiente. E existe ainda uma camada estratégica importante. O Flamengo evita entrar no mercado de forma emergencial, porque perder um volante estruturante no meio da temporada obrigaria contratação rápida, possivelmente mais cara e menos planejada. A permanência preserva o planejamento técnico. Mas há uma pergunta que começa a circular. Essa decisão abre caminho para renovação e blindagem contratual. Ou o clube vai administrar o momento sem mexer no contrato, porque quando um jogador recusa proposta externa, ele ganha argumento interno. Pulgar poderia ter escolhido o conforto financeiro imediato, preferiu continuar disputando títulos grandes. Isso reforça a identidade competitiva do elenco. Mas também coloca pressão positiva sobre a diretoria para valorizar quem demonstra comprometimento. E no futebol, decisões assim nunca são isoladas. Elas geram efeito dominó, geram conversa no vestiário, geram leitura de mercado, geram posicionamento institucional. Pulgar permanece, o Catar observa, a diretoria respira aliviada, a comissão técnica mantém estabilidade. Mas o episódio deixa uma mensagem clara: o projeto esportivo do Flamengo ainda pesa na balança. Agora resta saber se o clube vai transformar essa decisão em valorização estratégica, ou apenas administrar o momento até a próxima investida, porque se uma nova proposta chegar, com números ainda mais agressivos, a história pode ganhar um novo capítulo. E no futebol, capítulos raramente terminam onde começam.